começando do aspecto mais do nível mais alto, né, para a gente depois falar mais especificamente, a gente tem que tratar do que é estratégia empresarial. E essa pergunta é uma pergunta, né, a palavra estratégia todo mundo fala no mundo empresarial, a gente está sempre vendo, qualquer notícia de jornal a gente está vendo cases de empresas que estão falando da sua estratégia, mas é algo que é fácil da gente falar, mas é difícil da gente definir. E não quero aqui, obviamente, trazer nenhuma definição, mas eu quero trazer, especialmente como uma forma de instigar a nossa discussão aqui hoje, não o que é a estratégia empresarial, mas do que ela se ocupa. E a estratégia empresarial nada mais é do que um campo da administração que se preocupa em estudar e entender por que empresas dentro de um mesmo segmento possuem desempenhos diferentes. Muitas vezes, empresas com mais recursos que outras obtêm um desempenho inferior. E esse campo de estudo na administração procura ocupar-se do estudo desses fenômenos no sentido de entender quais são as melhores práticas. Nesse sentido, tentando definir um pouquinho o que seria essa estratégia competitiva, ela é a elaboração dos planos de ação futura da empresa, levando-se em consideração os consumidores e a sua escolha. Aqui, eu quero destacar que, quando a gente está falando de estratégia competitiva de longo prazo, ou no longo prazo, nós estamos necessariamente levando em consideração o elemento consumidores. E muitas vezes, pessoal, nos planos estratégicos das empresas, nós vimos de uma forma muito frequente uma série de anseios da administração da empresa que são colocados nos seus planos estratégicos, porém, sem levar em consideração essa dimensão do consumidor. Ou do que esse consumidor precisa, ou o que esse consumidor valoriza naquele determinado segmento que a empresa ocupa. E aqui a gente está falando deste conceito, né, de cadeia de valor. Ou seja, dentro da minha estratégia empresarial, naquele segmento que a empresa atua, na sua cadeia de valor, o que efetivamente é valorizado pelos seus consumidores. Quando estamos falando de estratégia competitiva, nós estamos com foco numa triangulação entre o que a gente vai oferecer para o mercado, qual que é a oferta que a empresa vai proporcionar, como que os consumidores irão perceber essa oferta e, obviamente, levando em consideração os nossos competidores. Dentre diversas estratégias possíveis, a partir desta visão, uma das opções que nós temos é pela diferenciação. Ou seja, nós escolhemos, dentro daquele segmento, daquele mercado que a gente atua, a gente proporcionar algum nível de diferenciação no sentido de sermos melhor percebidos pelos nossos consumidores. Então, por que eu estou fazendo essa distinção aqui? Por que eu estou chamando do marketing estratégico? O marketing estratégico, ele é um pouco diferente daquela gestão de marketing que a gente normalmente está habituado a estudar, né, e a praticar nas nossas empresas. Que, como exemplo, são estratégias de nível funcional e, como exemplo, a gente tem aqueles 4 P's do Kotler, né, que é preço, produto, praça, promoção, ou seja, são diversas funções e ferramentas que existem dentro do marketing para cuidar dessa amplitude de ações. Mas o que a gente está tratando aqui do marketing estratégico não é isso. Isso, obviamente, faz parte das ações do marketing, mas o que a gente está tratando aqui é como que o marketing pode estar a serviço da estratégia empresarial. Ela não é esse nível da administração funcional do departamento de marketing e todas as suas especificidades, mas sim usar as ferramentas disponíveis no marketing para atingir os objetivos estratégicos. Isso vai ficar um pouco mais claro na medida em que a gente seguir aqui um pouco. Então, enquanto por exemplo, né, os 4 P's de Kotler, que estão relacionados a estratégias funcionais, focam o curto e o médio prazo, aqui nós estamos tratando de longo prazo e as vantagens que vão ser proporcionadas ao consumidor e às suas escolhas. E o marketing estratégico, com isso, gera vantagens competitivas sustentáveis no longo prazo, avaliando a competitividade, porém, sob a ótica dos consumidores. Por favor. Ele representa, então, a fronteira entre os objetivos empresariais e o mercado, né, ou seja, os seus diversos públicos, o seu ambiente, e uma das suas funções específicas é que pode fornecer elementos e ferramentas para a geração de diferenciação. E aqui eu quero fazer a primeira pausa, a gente está entrando
já no aspecto mais prático agora, a gente está passando dessa primeira contextualização, conforme eu havia lhes dito, e uma pergunta recorrente que eu ouço de clientes e prospects e, em suma, no nosso mercado, é: quanto eu devo investir em marketing? A pergunta é: por que eu devo investir 2% da minha venda em marketing ou do meu faturamento, ou devo investir 5%, ou devo investir 10%? E dentre os clientes que eu já tive a oportunidade de atender até hoje, eu já atendi clientes com diversos perfis, desde aqueles que não tinham a verba estabelecida e funcionavam por soluço, né, ou seja, de acordo com a necessidade de venda ou com uma necessidade de desovar um estoque específico, havia um investimento mais intenso na atividade de marketing. Outros que tinham um orçamento bastante rígido, em torno de 1,5%, 2% do faturamento, até clientes que chegam a investir 8% da sua verba em marketing. E que padrão que eu poderia dizer para vocês que, dentro dessa vivência, estabelece que percentual eu devo investir do meu faturamento em marketing? A minha resposta é a seguinte: isso está vinculado ao tanto que cada empresário quer que o marketing seja estratégico no seu negócio. Obviamente, quanto mais o empresário entende que o marketing é uma ferramenta estratégica, maiores serão os investimentos. Se é uma função especificamente de gerar venda no curto prazo, menores serão os investimentos. E aqui os dois cases que eu separei para vocês são cases onde o marketing desempenhou um papel estratégico, mas com perfis de investimento bastante diferentes dos dois clientes ou dos dois cases que eu trouxe para que vocês possam avaliar aqui hoje. Bom, e a gente falou um pouquinho de diferenciação, né? O que é essa tal de diferenciação e por que eu devo persegui-la? Bom, a primeira pergunta, no mais alto nível, é: por que a gente está falando de diferenciação e estratégia? Ou por que eu devo perseguir a diferenciação? E existe um termo bastante sofisticado, né, na administração para explicar um fenômeno que é o chamado isomorfismo mimético, né, um negócio bastante complexo até de pronunciar, mas é muito simples de explicar. É aquela sensação que a gente tem que está ficando tudo igual. Todas as cervejas estão parecendo iguais, mesmo as cervejas que são diferentes, que são artesanais, estão parecendo iguais, os carros que eram tão diferentes estão parecendo iguais, os computadores que eram tão diferentes, né, especificamente nos últimos tempos, com as ações da Apple e com o lançamento do Mac, etc., já começam a ficar mais semelhantes também. Ou seja, isso se a gente for para serviço bancário, né, especificamente, como é que nos parece, de um modo geral, temos essa sensação de que está tudo muito parecido e está tudo muito igual. Isso é um fenômeno, né? Essa sensação ela não é injustificada, ela é real. Tanto é que existe esse termo que justamente para explicar esse fenômeno, e esse fenômeno tem uma origem. Aliás, tem duas origens. A primeira com a velocidade que o mundo veio desenvolvendo, a tecnologia barateou demais. E você ter hoje um produto que seja altamente inovador durante muito tempo é muito difícil. Por quê? Porque você lança um produto hoje que ele é absolutamente inovador e daqui a 2 meses o seu concorrente, no máximo 2 meses, né, dependendo do mercado, o seu concorrente está com um produto bastante semelhante àquele seu. É uma honrosa exceção que a gente tem visto ultimamente, não em termos do produto, se a gente estudar um case, que é o case da Apple, né, que eu acabei de citar aqui, que tem uma vantagem competitiva de mais longo prazo, mas a diferenciação que a Apple conseguiu não é tanto no produto, né? Ela conseguiu, num primeiro momento, no design e em algumas questões de performance, mas essa distância dos concorrentes já está diminuindo, mas ela inovou nos formatos de negócio, e isso é mais complicado de você copiar, né? Então, só para não ir muito longe, quando ela falou quando lançou o iPod, por exemplo, ele não tinha nenhuma inovação sob o ponto de vista de ruptura em você ouvir num aparato uma música que é digitalizada. Mas a grande inovação foi o formato que veio com iTunes, onde você tem que ter a compra do produto, e etc., etc. Ou seja, todo um mercado voltado para a indústria fonográfica, e não necessariamente o aparelhinho que você usa para reproduzir a música, porque isso não foi, fora o design, nenhuma grande inovação neste sentido. Mas voltando ao nosso ponto, em todos os nossos mercados, via de regra, a diferenciação está cada dia mais difícil de ser obtida.
exatamente porque as empresas estabelecem as mesmas práticas, os profissionais que trabalham numa empresa acabam indo para outra e vão para o concorrente, acabam carregando uma certa cultura, um certo conhecimento de uma empresa para outra, e o resultado é esse mesmo. A gente acaba tendo produtos muito similares e empresas muito similares, onde cada vez está mais difícil, mais custoso gerar essa diferenciação. Bom, mas por que ela é tão valiosa e que mesmo com toda essa dificuldade a diferenciação deve ser perseguida? E a resposta, de uma forma bastante lúdica, está aqui nessa foto que vocês acabaram de ver. Eu sou capaz de apostar que o olho de todos vocês, quando viram essa foto aqui, foi para aquela laranja que está cortada ao meio. Por quê? A nossa mente está programada para perceber as diferenças. Ou seja, tudo aquilo que é diferente, que foge do padrão, a nossa mente capta com uma velocidade, com uma assertividade muito mais intensa do que aquilo que é tudo igual. Por isso que a diferenciação é tão valiosa e, apesar de ser difícil de ser obtida, ela efetivamente deve ser perseguida por nossas empresas. E, nesse sentido, o que é a diferenciação? É a gente ser único, né? É a gente conquistar uma posição naquele nosso mercado, com aquele nosso produto, com aquele nosso serviço, uma posição que seja tão diferente de todas as outras, porém, sendo valorizada para o nosso consumidor. Porque não é ser diferente para ser diferente. É de ser diferente dentro de um sentido, dentro de um propósito que satisfaça aquela questão que a gente viu anteriormente, de uma cadeia de valor que satisfaça as necessidades e ansiedades do nosso consumidor. E aqui, pessoal, é que é o ponto central do que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje. Quando a gente está falando, tudo bem, e falamos um pouquinho da estratégia empresarial, falamos um pouquinho do marketing estratégico e agora a gente falou da diferenciação. Como é que eu caso tudo isso? Como é que eu consigo, através da minha estratégia empresarial, utilizando do marketing estratégico, gerar a diferenciação? A diferenciação ela pode ser obtida, via de regra, por dois grandes critérios, ou dois diferentes critérios. O primeiro dele é o critério chamado critério de uso, que ele é aquele critério tangível, que é o quê? Você tem um produto A e um produto B, e a performance do produto B é melhor do que a do produto A, então, obviamente, a escolha recairá sobre o produto B. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito à usabilidade do produto, à utilização do produto, a gente está falando, ou serviço, né? A gente está falando de critérios de uso, que é aquilo que é tangível. Porém, muitas vezes a gente se esquece na nossa estratégia empresarial que eu também posso gerar diferenciação através de critérios de sinalização. O que são os critérios de sinalização? São critérios intangíveis e estão relacionados à percepção que as pessoas têm da minha marca, do meu produto, ou do meu serviço, ou da minha empresa. E aí eu estou falando de quê? Por exemplo, estou falando de publicidade, estou falando de embalagem, estou falando de rótulo, estou falando de reputação, design, etc., e que emitem sinais de valor aos consumidores, e é aqui que o marketing estratégico vai atuar. Ou seja, se eu entender quais são as estratégias da empresa, quais as posições que ela quer conquistar no longo prazo, e utilizar ferramentas como essas do marketing estratégico, neste sentido, este ganho de uma diferenciação pode ser abreviado e pode ser mais consistente do que se eu cuidar exclusivamente dos critérios de uso. E por uma razão muito simples. Aqui é muito mais difícil de eu conseguir gerar diferenciação do que aqui, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente. Porém, cuidado, e isso aqui é muito importante, um não existe sem o outro. Quero dar um exemplo. Digamos que agora eu seja uma empresa de laticínio e dentro do meu setor eu percebo que há uma tendência de um consumo cada vez maior de consumidores procurando produtos orgânicos. E eu entendo que isso estrategicamente é um bom filão para a minha empresa, uma boa oportunidade para a minha empresa. E aí eu desenho toda uma estratégia de marketing para que, na cabeça das pessoas, a minha marca seja associada a produto orgânico. E isso é muito bom, desde que você efetivamente esteja entregando aquela promessa que você está fazendo. Ou seja, para eu trabalhar um critério de sinalização, eu necessariamente tenho que ter o critério de uso atendido. Então eu posso gerar diferenciação neste sentido, na medida em que eu efetivamente tenho uma produção de laticínio orgânica
e que isso seja comprovável pelo meu consumidor, e aí sim eu consigo sinalizar isso da forma mais clara possível, através de embalagem, de campanhas publicitárias, através de relacionamento, através do meu site e assim por diante, em todos esses aspectos aqui do marketing estratégico. Obrigado, pessoal.